Olá, tudo bem? Se você acredita que não sobra dinheiro só porque você ganha pouco, eu te faço uma pergunta. Então, por que há pessoas que ganham 10, 20, 50 e até 100 mil reais por mês e ainda assim o dinheiro não sobra? A questão não está no dinheiro. Se você deseja saber o que fazer para sobrar dinheiro, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. E eu vou usar uma história para te explicar como que funciona esse fluxo do dinheiro na sua vida. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer, e eu ensino as pessoas a fazer sobrar dinheiro e viver menos ansiosas. Eu começo falando que eu também pensava assim, que só quando eu ganhasse mais é que eu ia guardar dinheiro. Porém, eu não identifiquei que a origem de eu não guardar o dinheiro não era pelo tanto que eu ganhava, e sim pelo que eu acreditava que era o dinheiro. Olha, para vocês terem uma noção, na minha família nunca se falou em dinheiro. Eu nunca soube quanto minha mãe ganhava, quanto que meu pai ganhava, quanto que eles gastavam, o que eles faziam com o dinheiro. Eu sabia o seguinte, que eles trabalhavam e compravam as coisas. E esse foi o pensamento que eu tive sobre dinheiro, que dinheiro era para você ganhar e comprar as coisas, essencialmente as coisas que dessem prazer, porque era o que a minha mãe fazia. Minha mãe perguntava o que a gente queria, ia lá e comprava. Então essa era a ideia, que eu tinha que trabalhar para comprar as coisas que eu queria. E se eu tinha que trabalhar para comprar as coisas que eu queria, quando é que ia sobrar dinheiro? Nunca, a gente está sempre querendo alguma coisa, não é verdade? Aí eu já imaginava, poupar para quê? Eu nem sabia qual que era o sentido de poupar. Eu não sabia para aquilo, né? Eu entendia que dinheiro era para comprar. E aí sim foi, né? Quanto mais eu ganhava, mais eu comprava. Ou seja, a minha mentalidade foi criada. Que era o quê? O que você ganhar é para realizar os seus desejos imediatos, realizar os seus prazeres. Não tinha futuro. O futuro era aposentar. O futuro era arrumar um emprego bom e permanecer nele até aposentar. E eu te pergunto, isso faz parte da realidade de hoje? Alguém entra numa empresa pensando em aposentar? Até mesmo as pessoas que têm empregos estáveis, como emprego público, né? Pensam que estão seguras. Será que estão mesmo? Você se lembra da Rede Ferroviária Federal? Que era uma estatal onde as pessoas faziam concurso, entravam e por lá trabalhavam. Ela não existe mais. E assim está entrando o processo de privatização. Ainda nas questões da administração pública, pode acontecer. A gente não sabe, o mundo tem mudado tão rápido que de repente eles podem sancionar uma lei, como já aconteceu em vários países, de demitir, né, ou de desligar ou exonerar vários cargos. Fica fácil perceber que a mentalidade que foi desenvolvida em mim foi uma mentalidade de escassez. Por que escassez? Qual que é o contrário de escassez? Abundância. Abundância em quê? Em objetos, em coisas materiais, em coisas que não vão ser revertidas em dinheiro? É abundância você comprar um bem por um valor e depois vender por metade dele, ou 75%, ou vender por menos do que você pagou? Isso é escassez também, você está perdendo dinheiro. É como se fosse a gelatina. Já experimentou pegar a gelatina, colocar na mão e apertar? O que acontece se você fizer isso? Escapa no meio dos dedos. E é isso que acontece, você recebe sua renda e fica pensando que vai segurar e no final das contas escapa entre os dedos. Esse é um sentimento de escassez que tem em relação ao dinheiro. E como que funciona essa questão do fluxo de dinheiro na vida da gente? Para isso eu vou contar um pouco da história do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson. Não sei se você já ouviu falar. Esse livro eu já li há muito tempo, há mais de 10 anos, mas ele traz uma história muito bacana para você refletir sobre a questão da mentalidade. O livro conta a história de dois ratos, o Sniff e o Scurry, e dois duendes, o Hen e o Hal. O Sniff e o Scurry tinham só um objetivo, sobrevivência, instinto de sobrevivência. O que eles precisavam para sobreviver? Comer, só isso, mais nada. Já o Hen e o Hal, que é comparado aos nossos pensamentos superiores, eles ficavam pensando em realizar os sonhos. Na verdade, nem era realizar os sonhos, era o que eles acreditavam ser os sonhos deles. E esses quatro seres viviam em um labirinto e se alimentavam de queijo.
Então, o trabalho deles, todos os dias, era ir para o posto de queijo. No caso, o posto de queijo C, os ratinhos colocavam os tênis e saíam correndo lá todos os dias, acordavam e saíam correndo para comer o queijo, que o objetivo deles era só sobreviver. Por outro lado, o Hen e o Hal, não, eles já não estavam muito preocupados, porque eles sabiam onde estava o queijo, então eles já acordavam mais tarde, não se preocupavam muito com essa questão do tênis. Chegou um momento que eles chegaram a se mudar lá para perto do posto de queijo e criaram um ambiente lá em torno daquele posto de queijo. E nem se preocupavam mais com os tênis, que eles ficavam só comendo, imaginando que a fonte de queijo seria inesgotável. Eles não queriam abrir mão daquilo lá. E é assim que funciona com as nossas crenças. A gente não quer abrir mão das nossas crenças. O que a gente acredita que é importante é o que a gente retém e a gente não quer mudar em função disso. Já no caso do instinto de sobrevivência, você vai sempre ter o instinto de sobrevivência no sentido de fazer o mínimo para você sobreviver. Mas isso é pouco. E o Hen e o Hal, acreditando que nunca ia esgotar, eles passaram até a se preocupar e achavam lá que estava tudo ali, que não precisava mudar nada. Um belo dia, chegam lá o Sniff e o Scurry, os dois ratos, e a fonte de queijo esgotou. Aí mais do que rapidamente eles... acabou? Então beleza, bora partir para o outro. Foram lá, calçaram os tênis deles e saíram correndo atrás de outra fonte de queijo. Os nossos instintos é assim. Quando falta o básico, a gente corre atrás do básico. Já no caso do Hen e o Hal, eles ficaram questionando. Meu Deus, o que aconteceu? Quem mexeu no meu queijo? Ou seja, quem mexeu nas minhas crenças? Quem mexeu no que estava estável? Quem mexeu na minha zona de conforto? Quem está me provocando esse incômodo? Nós tivemos um exemplo de uma coisa que está provocando incômodo até hoje. E muitas das pessoas ficam igual o Hen. O Hen, ele era resistente, ele tinha mentalidade fixa. Ele não queria saber de sair para procurar outra fonte de queijo. Ele queria saber quem foi que mexeu no queijo dele, quem foi que acabou o queijo dele. Ele nem queria outro queijo, ele queria o queijo que ele tinha, ele nem queria encontrar outro novo. Eu quero o meu queijo velho. Assim funciona a sua mentalidade. Você quer manter a sua mentalidade. Eu não preciso de mudar. Quem falou que eu preciso de mudar? Para mim está muito bom. O que você não percebe é que muitas das vezes esse pensamento te impede de evoluir, de crescer e de prosperar. Já o Hal, ele tinha o pensamento, a mentalidade de crescimento, a mentalidade positiva. Apesar de ele estar parado ali, né? Os ratos já foram lá correr atrás e tal, mas sem pensar. Não, o Hal, ele ficava pensando, não, o que você acha, Hen, da gente sair para procurar queijo? Não quero procurar queijo, não, eu quero o meu queijo, não me importa, eu quero saber quem que foi que mexeu no meu queijo e eu não quero sair daqui não, eu vou morrer de fome e minha vida vai acabar. Tem alguma semelhança com a situação que você possa ter pensado algum dia? E o Hal, nesse intuito dele de melhorar, de buscar o crescimento, de procurar a sobrevivência, na verdade não é sobrevivência, de correr atrás dos sonhos dele, né? E o Hal, com esse pensamento, com essa mentalidade positiva de que ele precisava buscar alternativas para realizar os desejos, os sonhos dele, acreditando na necessidade de mudar aquela crença que ele tinha de que o queijo nunca ia acabar, ele resolve deixar o Hen para trás e sair procurando queijo. E quando ele sai procurando queijo, ele começa a refletir sobre algumas coisas, né? E a primeira reflexão que ele faz é o seguinte, que olha que interessante, que quanto mais a minha crença é importante para mim, mais eu tenho resistência a abrir mão dela. Foi por isso que ele demorou um pouco a resolver. E a crença do Hen ainda foi maior, porque ele recusou aceitar a realidade e mudá-la. Em relação ao dinheiro, o que acontece é isso. São suas crenças que impedem você de fazer o dinheiro sobrar. Não é só comer. Eu passei por uma situação assim. Eu fiquei 3 anos desempregado e eu tinha dinheiro. E aí o que eu fazia? Eu ficava segurando o dinheiro
né, com medo de ele acabar. Eu, ao contrário deles, que achava que a fonte era inesgotável, eu tinha consciência que de onde você só tira e não põe, acaba. Porém, uma coisa que é interessante é, esse sentimento é de escassez. Você já experimentou colocar gelatina na mão e apertar? O que acontece quando você faz isso? Você consegue segurar? Claro que não. Vai sair entre os dedos. E foi nesse momento que eu percebi a minha necessidade de mudança, assim como o Hal percebeu a necessidade de mudança. Eu abandonei o Ren que existia, que era resistente, que não queria mudar nada na vida, e passei a acreditar e perceber a minha necessidade de mudança. E perceber que o que me impedia de trazer dinheiro era eu ter esse apego ao dinheiro. Marcinho, e o que você fez para desapegar do dinheiro? Foi simples. O que eu fiz foi, para eu ter mais dinheiro, eu vou precisar gastar dinheiro. Na verdade, gastar é o fato do dinheiro ir. Porém, há duas formas de gastar. Né? Gastar, você pode simplesmente pagar alguma coisa e não dar retorno nenhum, ou você pode investir. E o que eu fiz? Resolvi investir. Uai, como assim? O seu dinheiro não estava investido? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que eu resolvi investir em mim. Investir em conhecimento, investir em aprendizado, investir na minha mentalidade de crescimento. E para isso eu precisava gastar, não adiantava eu ficar segurando. Porque se eu ficasse só segurando, um dia ia acabar. E aí foi o que o Hal fez. Ele saiu andando e fazendo as reflexões. Né? Ele não pensava mais que as coisas iam durar para sempre. Ele pensava que ele precisava de mudar, de procurar outro lugar, novos ares e aprender com isso. Spencer Johnson, nesse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, passa a impressão de que ele separa, né, os dois sistemas, o sistema de sobrevivência do sistema superior. E pode até parecer que está falando da mesma metáfora que eu falo do gênio e do alienígena, né? Sendo o alienígena os pensamentos automáticos, os impulsos e tal, as decisões que você toma de forma mais rápida e muitas das vezes irracional. E o gênio sendo os outros dois duendes, né? Que tomam as decisões mais pensadas. Mas de fato, a minha metáfora do gênio e do alienígena, ela não tem absolutamente nada a ver com a parte racional ou não. Ela tem a ver com o controle que você tem. Tem coisas que você faz de forma racional e que te prejudicam. Então você imagina estar fazendo as coisas de forma pensada dentro de um princípio lógico e essa lógica não te leva para onde você quer ir. Então, de fato, não faz diferença se é o lado da sobrevivência ou se é o lado superior que está pensando. Qualquer um deles pode sabotar. A questão está nos pensamentos. Os pensamentos podem estar tanto em uma dimensão quanto em outra. O importante é a avaliação que você faz da situação. Então, para sobrar dinheiro, o que você precisa fazer é controlar suas emoções. O que o Spencer Johnson mostra é exatamente isso. É que a gente vive em uma zona de conforto e essa zona de conforto faz com que a gente não mude a forma de agir, de pensar. Então, se você quer ter mais prosperidade, se você quer ter uma vida melhor, se você não está satisfeito com os resultados financeiros que você tem, você precisa, acima de tudo, começar a se questionar, começar a pensar o que você pode fazer a partir de hoje para que sobre dinheiro. Ou seja, não é nem para que sobre. O que você precisa fazer a partir de hoje para fazer sobrar dinheiro? O dinheiro em si não sobra, porque você sempre vai criar uma necessidade de consumo para ele. Nós somos seres incompletos, não tem como, a gente está sempre buscando alguma coisa, sempre querendo alguma coisa. Você quer comprar uma coisa agora, você compra, aí a hora que você compra, você já está pensando na próxima coisa que você vai comprar. No lugar de quê? No lugar de se preparar para ter mais tranquilidade. A gente vive naquela linha tênue da escassez, né? De que se acontecer alguma coisa ou se der alguma coisa errada, o que é que eu vou fazer? E a gente merece muito mais do que isso. Então, para sobrar dinheiro,
vamos lá, uma parte prática da coisa, nunca se esqueça disso, porque faz total diferença. Cara, tira algum valor. Vamos falar assim, roube de si mesmo. Imagine que você perdeu R$ 50 e no lugar de efetivamente perder, você pega esses R$ 50 e aplica, que você vai ver que ele vai começar a render. Não importa, pode render 1 centavo. Você não precisou fazer nada para render esse 1 centavo. É muito melhor do que você pegar os R$ 50 e perdê-lo. No sentido de gastar com alguma coisa que não vai te trazer nada de volta. E aí 50 mais 50 mais 50 e você vai aumentando e com certeza você vai ter uma vida melhor, podendo realizar sonhos maiores. De fato, o que aconteceu com o Ren, que era o resistente, o da mentalidade fixa, ele se entregou ao medo. E muitas das vezes o que a gente faz é se entregar ao medo. É o medo, olha só, o medo de morrer impede a gente de guardar dinheiro. Porque é exatamente a justificativa que a gente dá para não guardar dinheiro. E se eu morrer? Tá, e se você não morrer? Você acha que morrer é fácil? Você deve saber que a média de idade é de 76 anos. Assim sendo, se prepare, esteja preparado. O que é importante a gente pensar em relação aos nossos medos é o que você faria se não tivesse medo. É isso que tira as pessoas do lugar. É isso que me tira do lugar. Vocês acham que eu não tenho medo? Lógico que eu tenho medo. Vocês acham que é fácil para qualquer pessoa, e eu falo para qualquer pessoa, ficar na frente de um celular, olhando lá para um monte de olhinho assim, que não é ninguém, e ficar falando, conversando? Claro que a gente tem medo. Mas o pensamento que você tem que ter é: o que eu faria se eu não tivesse medo? O que eu faria se eu não tivesse medo é o que eu estou fazendo agora. Levando para você um pouco da minha experiência, do meu conhecimento e do que eu fiz para ter uma vida mais próspera e abundante. Para fazer com que o dinheiro sobre. Fazer com que o dinheiro sobre é eu fazer, não é o dinheiro que tem que sobrar, é eu que tenho que fazê-lo sobrar. E viver menos ansioso. E isso é excepcional. É por isso que eu resolvi ensinar as pessoas como fazer isso. Porque isso traz uma qualidade de vida muito grande. Eu dou graças a Deus pela saúde que eu tenho, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o que influencia na minha saúde é a minha mente, a minha sanidade mental. No sentido de eu ser saudável mentalmente, eu ter pensamentos positivos, eu agir de acordo com esses pensamentos positivos, que não é só pensar que as coisas acontecem. É uma relação entre pensar, sentir e fazer. O fazer está ligado às emoções. O que as pessoas não percebem é que quando elas vencem o medo, elas se tornam livres. E quais medos são esses? Bom, um deles é medo do dinheiro acabar, outro deles é medo de ser criticado, outro deles é medo de morrer. São vários medos que impedem você de ter um bom relacionamento com o dinheiro. É importante eu dizer que independente do que você pense, independente do que seja o seu posto de queijo, no sentido de que as suas crenças e suas crenças são congruentes com os seus objetivos, com o que você imagina que é o seu sonho ou o que você deseja para a sua vida, é que quando você vence esse medo, você se torna livre. Porque aí você se torna um agente transformador da sua vida. Assim como fez o Hal. E realmente o que aconteceu foi que ele acabou encontrando a fonte de queijo aonde estavam os ratos. Ou seja, vamos falar assim, o rato que existe dentro de nós sempre vai buscar sobrevivência primeiro. Mas a gente não pode viver só para comer, dormir, vestir, trabalhar. A gente nem merece. A gente precisa mais do que isso. A gente precisa ter tranquilidade. E essa tranquilidade não se faz comendo todas as sementes. Uma coisa que é importante você perceber é que o tempo todo você tem que estar observando. Eu sempre faço isso. Estou sempre observando tudo que está acontecendo em minha vida. Seria como se você cheirasse o queijo para ver se ele não está perdendo. Porque a hora que ele começa a perder,
que você vai fazer? Você precisa procurar uma nova fonte. É o que muitas pessoas têm feito agora. Procurar uma nova fonte de queijo. Mudando a mentalidade, mudando as crenças, amadurecendo e saindo desse estado de, digamos, letargia. Porque a crença que nos impede de crescer, ou a mentalidade fixa, nos mantém em uma letargia, assim como estava o REM. O REM é mais resistente. Às vezes a pessoa pode ser tão resistente que ela passa a vida inteira acreditando que as coisas não vão ser boas para elas. Mas pode chegar um momento que a pessoa perceba que ela está sozinha, está isolada ali. E foi o que aconteceu com o REM. A hora que ele percebeu que ele morreria de fome, que ele precisava sair daquele incômodo, ele acabou saindo dali e foi buscar, foi atrás das pistas deixadas pelo Hal, porque o Hal também se preocupou com o REM e falou assim, eu vou deixar algumas pistas para que ele siga. E ele acabou chegando lá. Por que eu estou falando isso tudo? Se o objetivo é falar de sobrar dinheiro. Isso tem tudo a ver com sobrar dinheiro. Para fazer sobrar dinheiro, o mais importante é, primeiro, você imaginar como. E o imaginar como vai te levar até onde você quer. Quer fazer sobrar dinheiro. Veja bem, se você imagina fazer sobrar dinheiro de uma forma, como que eu posso fazer para sobrar dinheiro? Não, então eu vou fazer minhas contas, vou ver aqui o que eu posso cortar, e esse que eu posso cortar, eu vou e guardo. Às vezes o que você faz? Você consegue fazer essa economia e acaba gastando essa economia com outra coisa. Então você descobriu o jeito de não fazer. Aí você vai ter que desistir? Óbvio que não. O que eu posso fazer para que a economia que eu conseguir fazer seja investida? Sempre busque alternativas. O cérebro da gente tem 1000 formas de solucionar problemas. Basta exercitar e não se entregar ao comodismo. O que leva à estagnação é o medo, o conforto e a negação. É o medo da mudança, o conforto de continuar no mesmo lugar e a negação de que você é capaz de ter melhor do que isso, que você é capaz de fazer melhor do que isso. Acima de tudo, mudar é transformar em ação aquilo que você acredita. O que eu quero dizer com isso? Se você quer mudar, você tem que mudar a forma de você pensar e mudando a forma de você pensar, você passa a mudar a forma de você fazer. Então, mude o que você acredita que você vai mudar a forma de você fazer as coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com os velhos hábitos. E para ter hábitos novos é necessário esforço, dedicação, disciplina. Não adianta você imaginar que você vai começar a ter uma vida mais próspera, começar a economizar somente depois que você ganhar mais. Isso não vai acontecer. Se você não mudar primeiro a sua mente, se você não mudar por dentro primeiro. O processo é interno, ele não é externo. O dinheiro funciona bem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é você deixando se dominar pelos seus desejos, pelas suas vontades. E sim você passar a ser o dominador desses seus desejos e vontades. É muito, muito importante que você faça sobrar dinheiro. Não é para acumular, não é para ostentar, não é para nada disso. É para você ter qualidade de vida. É para que você possa ter noites mais tranquilas, para que você possa dormir acima de tudo. É não ter preocupação com os boletos, com as contas que tem que pagar, que muitas das vezes elas vão diminuir em função da sua mudança de mentalidade. Só o fato de você diminuir o número de boletos baseado na sua mentalidade já vai fazer você dormir melhor. Para fazer sobrar dinheiro, o que você precisa? Primeira coisa que você precisa é avaliar os seus comportamentos, avaliar os seus pensamentos. Parar de pensar que eu ganho R$1.000, não tem como sobrar dinheiro. Olha só o comparativo de valor. Quanto você acha que vale para uma criança R$10? E se você ganhasse 10 mil, o que você faria? Por que a pessoa que ganha 10 mil gasta 10 mil? É porque vão mudando as prioridades, vão mudando o estilo de vida. E elas podem continuar gastando o mesmo tanto que ganham. Perceba o seguinte, é você que tem que fazer acontecer.
Quando você espera ganhar mais dinheiro para poupar, você está querendo mudança de fora para dentro. Me dá mais que eu guardo. Não, não é. É de dentro para fora. Eu vou guardar ou eu vou fazer sobrar dinheiro partindo do que eu ganho e não do que eu ainda não tenho. Esse é o grande problema. A gente fica guardando ter para ser. Você tem que ser para depois ter. E é assim que se faz sobrar dinheiro. Tome a decisão da sua vida. Deixe de ser vítima e passe a ser o protagonista da sua vida. Não adianta você ficar lamentando, reclamando do patrão, do governo, de seja lá o que for. Você é o responsável pelos resultados que você tem. A partir desses resultados, se você quer que ele seja diferente, é você que precisa mudar. De qualquer forma, você vai ter resultado. Um resultado ruim é resultado, um resultado bom é resultado. O resto depende só de você. Você quer continuar tendo esse resultado ruim ou você quer ter um resultado melhor na sua vida? Passe a acreditar em você, passe a acreditar na sua capacidade, porque você é capaz. As pessoas todas são iguais perante Deus com as mesmas capacidades. Algumas querem desenvolvê-las, outras não. A opção de desenvolver é de cada um. Se você acha que está bom do jeito que está tudo certo. Agora, se você sofre por isso e tem outras necessidades e desejos, mude suas prioridades. Mudando suas prioridades, você vai se aproximar mais do que você deseja. Aproveite esse vídeo e a partir de agora, começando a mudar sua mentalidade, defina quanto você quer fazer sobrar da sua renda. Observe com o que você tem gastado sem sentido e passe a reservar e guardar esse dinheiro. Você vai ter uma vida muito mais feliz e menos preocupante. Então é isso. O que você precisa fazer é se questionar, pensar na hora que você receber o seu dinheiro e falar assim, olha, eu mereço mais do que simplesmente ganhar e gastar. Deixa aí para você a minha contribuição no sentido de que roube de si mesmo que você terá uma vida mais próspera. Se você gosta de conteúdos como esse, me siga no Instagram, Marcinho Alves Oficial, se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Álvares, e curta minha página no Facebook, Marcinho Álvares Brain Influencer. Também deixe o seu comentário, que eu vou ter prazer em ler e responder, e compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.